Hoje a gente encerra a segunda carta de Paulo a Timóteo e domingo que vem, se Deus quiser, a gente dá início à carta de Paulo a Tito. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 9. Nós iremos até o final da carta. Segunda Timóteo 4, a partir do verso 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eúbulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. De modo interessantíssimo, a gente vai ver na história da igreja um relato, certo? No período da Reforma, muito semelhante a esse de Paulo. A única diferença é que a gente vai ter muitos anos de distância e, obviamente, a pessoa perseguida não era um apóstolo, era um irmão em Cristo com uma capacidade maravilhosa de tradução. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um irmão que foi responsável por boa parte da tradução da Bíblia dos originais para a língua inglesa. O irmão William, mais conhecido como William Tyndale, e alguns vão ler Tyndale, ele foi um dos grandes vultos da Reforma inglesa. E o irmão William, não somente pelos seus escritos teológicos, mas principalmente pela batalha travada com o rei Henrique VIII. Então, homem bastante corajoso, que sai fugido da Inglaterra e vai se refugiar naquela região da Bélgica, próximo ali, ainda assim, a Inglaterra. O rei está virado com esse irmão por crer e promover
os ensinos da reforma de Martinho Lutero. Então, numa linguagem simples e popular, a confusão estava grande lá para os lados do Reino Unido também, e não somente na França e em boa parte da Europa, mas também na Inglaterra. E o profeta William tinha uma única frase da qual ele repetia sem parar: o rei autorizará uma Bíblia em língua vernácula a partir das línguas originais? Porque essa era uma das grandes brigas da reforma. Eu não sei se você lembra-se, mas a própria história do Brasil relata que os párocos em suas igrejas, em suas paróquias, normalmente nem a própria pregação era na língua do povo. Muitos deles pregavam em latim. E eu fico pensando, se muitas regiões do nosso país, 500 anos após a reforma, ainda tem pessoas analfabetas e semi-analfabetas, se nem a própria língua sabe se falar e nem escrever na nossa língua mãe nós sabemos. Mas existe um advento aqui, irmãos, que muitos não faziam, digamos assim, ideia de que isso ia ser uma pólvora e que as coisas não iriam parar na Inglaterra e na Europa. O advento da imprensa, irmãos, fez com que esse tipo de coisa percorresse toda a Europa com uma velocidade imensa. E esse irmão exilado só se entregaria se o rei permitisse a publicação da Bíblia na língua inglesa. Essa era a condição para que o nosso irmão William Tyndale se entregasse ao rei Henrique VIII. E, obviamente, a história nos relata que isso não aconteceu. O rei recusou e ele nunca voltou à Inglaterra. Mas antes do seu martírio, em 1536, ele havia traduzido em um inglês claro e comum todo o Novo Testamento e parte do Antigo. A Bíblia e os escritos desse irmão foram o fogo que incendiou a reforma na Inglaterra. Existem alguns adventos, irmãos, que a gente não faz ideia do porquê o Senhor permite. Mas só anos depois a gente vai entender o vulto das coisas que foram tomadas. A gente sabe que a imprensa ela não foi só útil para a igreja. Ela foi útil para o ensino e útil para outras coisas, para que a gente pudesse adquirir conhecimento. A coisa que me faz assemelhar nos nossos dias e que a gente vê muitos problemas, mas a gente pode ver também muitos benefícios, é a internet. A gente não faz ideia de que a internet ela facilita a chegada de livros em outras línguas, ela facilita a velocidade da tradução de muitos livros teológicos e ela facilita inclusive a compra da própria Bíblia nas línguas originais. E que as pessoas tenham acesso ao Evangelho. Quantos irmãos ao redor do Brasil moram em cidades que não têm igrejas e que têm acompanhado o culto de igrejas que a gente não faz ideia e de que inúmeras igrejas estão transmitindo os seus cultos agora e que ainda assim esses irmãos não podendo cultuar presencialmente, eles têm acesso a ver a proclamação do Evangelho e eles têm acesso a alguns cultos que anteriormente eles não tinham. Quantos irmãos percorriam quilômetros e horas nos lombos dos burros e dos cavalos há 50 e há 100 anos atrás para poder cultuar. E o que Paulo solicita aqui
é que Timóteo pudesse trazer as coisas mais importantes. A gente não para imaginar isso, né? É até difícil para a gente. Na normalidade, e é o correto, né, irmãos? Não é para a gente estar preso, mas a gente poderia estar preso. Se você estivesse preso hoje na normalidade, não era para você ter acesso ao celular. Mas o nosso país ainda assim iria permitir que a sua Bíblia entrasse na prisão. E o mais difícil, né? Paulo não tinha uma Bíblia assim. E o que é que ele pede? Timóteo, traga principalmente. O que é que ele está dizendo? Os livros você pode esquecer. Eu espero que você não esqueça a capa. Mas principalmente traga os pergaminhos. Ou seja, Paulo tinha o privilégio de ter parte da Escritura guardada em seu próprio domínio. Muito provavelmente porque ele era anteriormente mestre da lei. E não somente. Mesmo não tendo tanto tempo de vida, e isso é um segundo ponto importante dentro do texto, a pergunta que surge a mim e a você é: o que é que nós faremos nos nossos últimos dias de vida? Nós estaremos entregues, muito provavelmente, preocupados com a doença que temos, ou nós não deveríamos estar preocupados com o reino celestial? E essa é a grande preocupação de Paulo. E uma outra coisa que a carta não relata, mas muito provavelmente Paulo não diz tudo aqui a Timóteo, e essas últimas palavras Timóteo iria ouvi-las quando chegasse a Roma. Esse era um grande e último movimento do apóstolo Paulo em relação à sua responsabilidade como bispo daquela região, certo? E aí eu falo bispo no aspecto de administrador de todas aquelas congregações. E ele está tirando Timóteo de Éfeso e dizendo o que vai acontecer. Saia de onde você está, porque eu vou mandar fulano para a cidade tal, cicrano para a cidade tal, Beltrano já está naquela outra cidade. São as últimas orientações daquele irmão a qual o Senhor nos orienta. E em primeiro lugar, irmãos, Paulo pede para que Timóteo se apresse. Por quê? Primeiro, porque a gente tem um irmão com o coração completamente machucado. No versículo 9, ele vai falar de Demas, que havia sido um irmão na fé. Mas ele não está completamente sozinho. A Bíblia vai relatar o seguinte: Demas abandonou a fé, mas Lucas está comigo. Eu fico parando para pensar no seguinte: Paulo estava preso, Lucas estava com ele, e a gente não consegue saber em como é que se dava essa estada de Lucas com ele, mas hoje em dia o máximo que pode acontecer é você conseguir entrar no presídio uma vez por semana. Então, muito provavelmente a condição hoje seria muito pior do que no período de Paulo. Porque mesmo que Paulo não estivesse em prisão domiciliar, como já havia acontecido, provavelmente Lucas podia vê-lo com uma frequência muito maior do que hoje em dia. Então, o que é que acontece aqui? Lucas já havia estado com Paulo em sua segunda viagem, já havia estado com Paulo em Troade e também em Filipos. E ele já havia estado com Paulo na primeira e estava agora na segunda prisão. E as duas em Roma. E aí a gente tem um fator que é abençoador para Paulo. Paulo não estava numa condição boa.
Nem Paulo, nem eu, mas na minha está melhor. E não sei se você está lembrado, mas o Lucas era médico. Então Paulo tinha à sua disposição ali um médico e um grande amigo. E ele manda Timóteo estar atento. Lucas e Paulo tinham muito em comum. Eles tinham uma estreita amizade e por conta disso, uma coisa interessante que facilitava a convivência deles nesses últimos dias de Paulo, que a gente não sabe se são realmente dias ou alguns meses, ambos eram homens cultos, educados, de coração grande, compreensivos, compassivos e, acima de tudo, crentes e missionários. O relato que a gente tem de maneira geral era a respeito das orientações que Paulo estava dando ao seu discípulo mais fiel e mais novo. Mas isso não significa que Lucas ainda não poderia trabalhar pelo Evangelho. E ele solicita a Timóteo que, ao sair para Roma, ele pudesse ir em direção e trouxesse Marcos também. Eu não sei se você lembra-se, mas Marcos já havia dado problema a Paulo. Paulo se separa de Marcos na primeira viagem. Talvez por conta da imaturidade de Marcos. E agora ele diz a Timóteo, traz Marcos também. Não deixe ele aí. Esse homem que era o superintendente das missões, diz o seguinte para Timóteo, eu estou comissionando Tíquico para ficar em Éfeso. Eu estou mandando você sair de Éfeso e eu estou mandando Tíquico ir para aí. Você não será mais o pastor dos Efésios. Sai, vem para Roma, que eu estou mandando uma outra pessoa para ir. Tíquico era um irmão amado, ministro fiel e colaborador no Evangelho, homem digno de toda a confiança. E é evidente, irmãos, que nós, como cristãos, em nosso anseio por prover as nossas necessidades, mesmo que a gente pense nas nossas necessidades intelectuais, a gente não possa olhar para o nosso corpo também. Então isso significa que não é porque Paulo queria os pergaminhos e os livros dele não pudesse também pedir a capa. Ele não era tolo, irmãos. Não é porque ele vai morrer que ele vai deixar de cuidar do corpo. E isso fica uma orientação aqui para nós. Mesmo que estivéssemos em estado terminal, isso não significa que a gente vai abandonar a nossa vida. Porque aquele que dá a vida é o mesmo que retira a vida. Deus não nos dá a possibilidade de tirar a nossa vida. Mesmo que a gente esteja muito mal, nós não deveríamos nos entregar. Isso me faz lembrar de um outro vulto, não mais da reforma, mais próximo a nós. Poucos dias antes da Segunda Guerra Mundial terminar, nosso irmão e pastor, sabendo que ia ser morto, chamado para ser decapitado, toma um banho, se arruma e sobe. Mas antes disso, ele gasta alguns bons minutos em oração. E o relato do médico que vai conduzir Bonhoeffer para a sua morte, ele diz o seguinte: eu nunca vi um homem tão sereno e tão calmo para ser levado para a morte. Entra uma crise em nossos corações aí. Como assim eu vou morrer e estou sendo levado para a morte em serenidade? Eu consigo entender, irmãos, plenamente a crise dos nossos corações em ser conduzido para a morte. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está mostrando a mim e a você que essa serenidade é quando nós conseguimos realmente entender para onde estamos sendo levados.
O nosso estado final, irmãos, não é a morte. O nosso estado final é a glória, onde estaremos com Cristo. E essa era justamente a percepção de Paulo. Então Paulo faz esse alerta a Timóteo, ele manda ele se apressar, e num segundo momento ele diz agora a Timóteo: cuidado, Timóteo. E a partir do verso 14 ele vai lembrar essas coisas a Timóteo, e ele lembra de um segundo homem, de Alexandre, costumeiramente mais conhecido a nós como latoeiro, que é a mesma coisa que ferreiro. E esse homem, ele abandona a fé num nível em que Paulo faz uma oração imprecatória por ele. E ficou alerta a nós, irmãos. Veja bem o que Paulo vai dizer. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. E aí vem a oração. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Isso é uma confusão que muita gente faz na mente e no coração quando a gente fala de oração imprecatória. A oração imprecatória não é para que Deus, digamos assim, alguém fez um mal contra mim, eu vou orar imprecatória para que Deus faça o mesmo mal. O mal que Alexandre fez aqui não foi a Paulo. Porque Demas havia feito um mal também, ele tinha abandonado Paulo e tinha se encantado com, digamos assim, as ilusões desse mundo, e Paulo diz, Demas foi a Tessalônica. Mas no entendimento de Paulo, talvez Demas não tivesse, digamos assim, apostatado. Mas no caso de Alexandre, sim. E o mal que Alexandre tinha feito era contra o Senhor, e não contra Paulo. Então, irmãos, quando você pensar em orar imprecatória contra alguém, faça essa oração para a glória de Cristo. Eu gosto de pensar o seguinte: Senhor, se tu não tem nenhuma obra na vida dessa pessoa, se não há uma proposta de salvação, pode levar. Leva esse abençoado, para não chamá-lo de outra coisa. E Alexandre fez maus à igreja de Cristo, tanto por atos quanto por palavras. E em decorrência disso, ele conseguiu realmente prejudicar Paulo. Paulo sabia que estava para morrer, mas em vez de ele vingar-se de Alexandre, ele entrega isso ao Senhor. Então essa oração imprecatória também é uma oração de entrega. Senhor, àqueles que fizeram mal contra o teu reino, tu sabes o que fazer com eles, eu não preciso gastar mais o meu tempo com isso. Tu sabes o que fazer com esse tipo de gente. E o chamado de Timóteo vir a Roma também traz um alerta a Timóteo. Timóteo, se permaneceres em Roma, cuidado com esse homem. Não deixe que ele faça mal contra você. Que você tome as precauções necessárias para que você saiba o que fazer quando Alexandre estiver diante de você. E aí vai um segundo alerta para nós, irmãos. Normalmente, a liderança da igreja sabe quem é aquele joio que está fazendo mal contra os irmãos da igreja. E aí quando um trigo ingênuo presencia alguma coisa, ele diz assim: mas pastor, ou então mais presbítero, por que você tratou com fulano dessa maneira? O que é que um pastor, quando se depara com os lobos, ele faz? Antigamente, irmãos, ou era na cajadada, ou era com a funda, certo? Hoje em dia, pastores de ovelhas trabalham à noite com rifles de visão noturna excelentes. Então, quando um pastor quer afugentar um lobo com pele de cordeiro dentro da igreja, não vai ser alisando não, meu irmão. Não se engane não.
Porque o mal e o estrago que ele pode fazer dentro da igreja de Cristo é muito grande. O que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: Timóteo, eu não vou me desgastar mais com Alexandre, mas se ele voltar a oportunar, você já sabe o que fazer. E aí não é mais com um sentido de vingança, mas é com um sentido de cuidado com a igreja de Cristo. E a gente tem uma ética tão bonitinha nos dias de hoje, que é como se a gente não pudesse fazer isso. Te mistura com os escarnecedores para tu ver o que vai acontecer? Tu não vai trazer eles para a igreja, não. Eles vão te levar para o mundo. E essa é a oração de Paulo. A fim de que pudesse ser dada palavras apropriadas. É isso que ele nos mostra no verso 16. No verso 15, desculpa. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E ele faz um terceiro alerta a Timóteo, que a gente deveria aprender muito mais com Paulo, viu, irmãos? Timóteo, descansa no Senhor. A gente precisa aprender a descansar mais, irmãos. Veja só, Paulo está preso, Demas o abandona, todos os da Ásia se afastam dele. Onesíforo veio da Ásia e Lucas permanece fiel. Mas durante essa prisão, nem uma única pessoa se apresenta como testemunha em defesa de Paulo. Com exceção desses dois irmãos, todos desertaram. Então existia uma certa frustração de Paulo por um lado, mas existia um certo conforto do outro. Na primeira prisão, ele recebia muito mais pessoas. É como se a gente pensasse o seguinte: na prisão agrícola de Itamaracá, se Paulo tivesse preso lá, talvez a gente fosse. Mas aí chega a notícia pra gente: Paulo desceu pro cotel. Meu amigo, no cotel, eu não entro não. É como se a gente tivesse medo de que aquilo que acontecera com Paulo pudesse acontecer com a gente. Não que não possa, pode, irmãos. A gente tem vivido tempos muito nublados. A gente não sabe o que realmente vai acontecer com a fé cristã nos próximos anos ou nos próximos meses em nosso país. A vontade de tossir está grande, por isso que eu estou recorrendo mais à água aqui. E o que Paulo pensa é o seguinte: é como se ele já estivesse refletindo a respeito daquilo que havia acontecido na primeira prisão e daquilo que estava acontecendo agora na segunda. Ele sabia que havia sido posto em liberdade entre uma prisão e outra. Sabe por quê? Para que ele pudesse terminar o seu trabalho de proclamação do Evangelho. Então, o nosso tempo de vida não tem a ver com os nossos familiares, não tem a ver com os nossos filhos, não tem a ver com nada outra coisa que não esteja relacionada ao Evangelho. Mesmo que eu e você peça ao Senhor: Senhor, deixa eu ver pelo menos os meus netos. Talvez isso não aconteça. Talvez você não veja nem os seus filhos. Mas Paulo, ele recebe capacitação para declarar o nome do Senhor em toda parte. E mesmo a sua primeira prisão tendo terminado em absolução,
E mesmo a respeito de suas viagens missionárias, mesmo Paulo sendo resgatado da morte anteriormente, e mesmo Paulo estando prestes à sua morte, de uma coisa ele tinha certeza, irmãos. Se ele tivesse falecido na primeira prisão e tendo falecido agora na segunda, de uma coisa ele tinha plena certeza: a sua alma não iria perecer. Ele tinha plena certeza de que ele não estava separado do amor de Cristo. Ou não seriam palavras de Paulo de que nada pode me separar do amor de Cristo? Eu já estou cantando aqui na mente, viu? Nada pode. Absolutamente nada. Nem o seu medo, nem o seu desespero, nem o seu pavor da morte pode separar você da morte, de Cristo, do amor de Cristo. Então o Senhor, prestes a conduzir Paulo ao céu, Paulo chegando e entendendo que estava nos seus últimos dias, ele sabia que faz parte da vida do crente desejar o céu. Isso faz parte da nossa essência. E isso ao mesmo tempo nos mostra a plenitude de Cristo. E aí Paulo vai mostrar uma última coisa a Timóteo aqui no texto, antes de proferir a sua bênção a esse irmão e à igreja em que essas cartas seriam lidas. Ele diz o seguinte a Timóteo: muitos te saúdam, eu irei, mas eu deixarei muitos irmãos para te ajudar nesse serviço. E aí vai uma palavra também aos líderes da igreja aqui. Eu sei, irmão, que muitas vezes a liderança da igreja se sente só. E isso aqui não é um alerta, irmãos. Mas é porque muitas vezes a igreja tem medo de conviver com a liderança. Porque vai que alguém descobre um problema meu. Vai que eu me entrego convivendo com o pastor e os presbíteros da igreja. Mas Paulo lembra a Timóteo: Timóteo, você não está só. E ele começa a lembrar dos irmãos que cooperavam com Paulo, que muito provavelmente continuariam cooperando com Timóteo. E ele diz aqui: Áquila, na versão que a gente leu aqui, Prisca, mas pode ser Priscila também. Áquila e Priscila, que agora estão de volta a Roma, que é o lugar de reunião para a congregação da igreja de Roma. E muito possivelmente tudo indica que nessa passagem mostra que esses irmãos que anteriormente estavam em Éfeso regressam a Roma e poderiam depois ter regressado a Éfeso novamente por conta da perseguição dos romanos à igreja. E possivelmente por conta principalmente da perseguição de Nero. Então estavam em Roma, mas podendo voltar a Éfeso. E aí ele diz: Erasto havia permanecido em Corinto, e que Trófimo fora deixado doente em Mileto, ou seja, estava doente, mas quando melhorasse, iria seguir o seu destino. Nenhum desses homens está agora em condições de enviar saudações de Roma. Ou seja, não estavam comigo, mas são irmãos do trabalho. E aí são duas questões aqui. Vem logo, como ele já havia dito, porque aqueles que estão mais próximos e que podiam me ajudar estão ocupados. E eu estou querendo que você venha para cá. Está acabando, viu, irmãos?
O apóstolo estava consciente de que o dia da execução estava se aproximando de maneira célere. E ele usava Lucas como mediador. Alguns crentes que estavam resistindo à urgência de fugir de Roma, da perseguição sanguinária de Nero, quem estava atendendo a esses irmãos era Lucas. E aí a gente chega no versículo 22, no final do livro. Ele abençoa Timóteo e abençoa a igreja de Cristo, que ele diz o seguinte: o Senhor esteja com o seu espírito e que a graça esteja com vocês. Então, esse indicativo do espírito de Timóteo implica que Timóteo deveria ser fortalecido para que pudesse cumprir todas as tarefas ministeriais. E no cumprimento destas, ele tivesse condições de suportar por conta das causas de Cristo, sem protestar. E aí eu saio de um alerta aos líderes da igreja e abro o alerta a todos nós como igreja de Cristo. Irmãos, antes de você pensar que uma pessoa está contra você, faça uma pergunta em oração. Essa pessoa está contra mim ou contra Cristo? Muitas vezes a gente se deixa levar por conta das coisas que nos acontecem. E a gente esquece que muito provavelmente a pessoa está contra quem nós somos por conta de quem somos filiados. E não simplesmente e isoladamente quem nós somos. E não se engane, meu irmão e minha irmã, porque não existe essa história de eu consigo ser eu sem ser filho de Cristo, não. Eu vou lembrar uma coisa a você na manhã de hoje. Neutralidade, ela não existe. Ela é um mito. A famosa neutralidade que é pedida a mim e a você durante a semana, deixe a sua fé em casa guardada, ela não existe. O que as pessoas estão nos dizendo é o seguinte: deixe a sua fé cristã em casa, as outras podem circundar aqui no ambiente. Porque eu não conheço nenhuma pessoa que se denomina de religião afro que tenha algo nas costas a respeito de ter falado sobre a sua fé. Mas vá você brigar com o conselho, e são vários, né? Conselho de educação, conselho de psicologia, conselho de medicina, conselho é infindo. Não existe, irmãos. As pessoas muitas vezes elas não estão contra eu e você diretamente. Elas estão contra a nossa fé. E a segunda bênção não é só direcionada a Timóteo, mas a todos aqueles que ouvem e leem a carta. Que a graça seja com vocês. E aí, concluindo, irmãos, a gente precisa lembrar-se do seguinte: será que é natural presumir que um prisioneiro desejasse passar as suas poucas semanas ou meses em meditação na palavra? Não deveria ser evidente que eu e você, como filhos do Senhor, deveríamos desejar prover as nossas necessidades, tanto espirituais quanto físicas? Não tem nenhum problema, irmãos, nós pedirmos roupa. Mas a gente não vive só de roupa e de comida. A gente vive de roupa, de comida e do nosso alimento espiritual. Essa situação que Paulo nos apresenta aqui nos mostra de que termos a nossa vida enriquecida justamente por esse ensinamento dessas duas necessidades
que deveriam caminhar juntas o tempo inteiro. O Senhor sabe que nós temos necessidades corporais, mas quem esquece das nossas necessidades espirituais somos nós, não é o Senhor. A gente não pode se esquivar das nossas responsabilidades. Paulo, ainda assim preso por conta do Evangelho, com os seus amigos espalhados, fala das suas necessidades. Ele não perde o foco. A sua responsabilidade, irmãos, estava intacta. Ou vocês acham que Paulo não estava sofrendo naquela masmorra? A vida dele e o seu senso de responsabilidade era movida por essas questões, assim como a vida do nosso irmão William Tyndale. Não tem como não lembrar do caso desse guerreiro que foi morto por conta da cruz de Cristo muitos séculos depois. Tyndale também, irmãos, estava numa fria cela carcerária em Vilvoorde, na Bélgica. Em proximidade do inverno, você sabe o que é que ele pede? De modo semelhante a Paulo. Ele pede o seguinte: tragam-me uma capa, por conta da modernidade, né? Ele vai pedir mais coisa, obviamente, né? Tragam-me uma capa, uma camisa de lã, um gorro e, sobretudo, a minha Bíblia, em hebraico, a gramática e o vocabulário. Ele achava que ia conseguir terminar a tradução do Antigo Testamento. Era o mesmo senso. Neste sentimento, irmãos, é que precisamos nos mover como Igreja de Cristo. Esse deveria ser o funcionamento comum das nossas vidas por conta da Igreja de Cristo. Mesmo que eu e você não tenha o trabalho de um apóstolo, mesmo que eu e você não tenha um trabalho da tradução da palavra, nós temos os nossos trabalhos, nós temos as nossas responsabilidades e o nosso senso não deveria ser movido. Se você é advogado, meu irmão e minha irmã, seja para a glória de Deus. Se você é professor, para a mesma glória de Deus, você deve exercer. Se você é um engenheiro, um médico, um comerciante, se você faz trabalho doméstico, dona de casa, qualquer coisa. E aí eu quero fazer uma última pergunta a você, para você passar a semana pensando. Qual é a sua responsabilidade no reino? Vamos orar? Santo e eterno Deus, difícil ser desafiado, Senhor, por essas palavras de Paulo. Mas que o Teu Espírito nos dê força, Pai, para permanecermos firmes, ser lembrados, Pai, das nossas responsabilidades perante Ti, Senhor, da nossa vida, da nossa família e da Tua Igreja, Pai. Nos ajuda, ó Pai, a fazermos a Tua vontade e que façamos para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Pai. Amém.